Paz do Senhor, queridos, é uma alegria estarmos aqui em mais uma célula, mais uma reunião de célula, dando sequência aos 2 estudos da oração do Pai Nosso. Nós vimos semana passada, depois da introdução que Jesus dá na oração, falando de que a quem nós devemos pedir, ao nosso Pai que está nos céus. Ele fala de 3 petições que têm a ver com Deus, e para essa semana ficaram as 3 petições que têm a ver conosco, que é o pão nosso de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E eu quero rapidamente pensar com você a primeira delas, na verdade, a 4ª petição, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aqui Jesus está me ensinando e te ensinando que nós devemos sim pedir a Deus as coisas materiais, mas as coisas materiais que nós precisamos. Tem pessoas que se constrangem em pedir para Deus coisas materiais, mas aqui Jesus nos dá como primeira petição, que Ele deseja nos dar. E mais do que isso, Ele nos ensina a pedir para Ele. E você vai dizer, mas pastor, eu tenho dinheiro para comprar o pão, eu tenho dinheiro para comprar as coisas materiais necessárias. Mas aqui o Senhor está nos ensinando que toda dádiva e dom perfeito vem do alto. Se você tem dinheiro é porque você trabalhou, é porque você conquistou. E quem lhe deu essa graça para trabalhar, essa bondade foi o Senhor. Fruto da bondade do Senhor. Quando nós dizemos, Senhor, nos dá o pão de cada dia, nós estamos dizendo, Senhor, nos dá força para trabalhar, abençoa a minha empresa, abençoa a minha casa e me dá o sustento necessário. Há uma diferença grande daquilo que a gente quer materialmente e daquilo que a gente precisa. A promessa de Deus e o convite a orarmos é por aquilo que nós precisamos. Ele promete suprir as nossas necessidades e nos convida a orar, Pai Nosso, nos dá o pão de cada dia. É claro que a maneira como essa oração se concretiza tem a ver com o trabalho. A oração opera através da ação do homem. Conta uma história de um homem que pegou uma área dura de um terreno, de um campo onde tinham pedras. Ele limpou as pedras, ele plantou na terra e fez um lindo bosque, um lindo jardim. E chegou um amigo muito piedoso e disse para ele, como Deus faz as coisas tão lindas. E ele falou, tu precisava ter visto isso aqui quando Deus trabalhava sozinho. É claro que essa expressão, essa história nos choca, mas de uma certa maneira tem muito fundo de verdade, porque sem dúvida, essas 2 verdades fundamentais, que sem Deus nada nós podemos fazer, mas que sem o nosso esforço e cooperação Deus não pode fazer nada por nós, nos ensina que a generosidade de Deus combina com o trabalho humano. E nós precisamos orar, pedir e fazer acontecer, com a graça e com a força que Deus nos dá. E aí o pão e as necessidades serão supridas. A 2ª petição fala sobre o perdão. É tão importante nós sabermos, em primeiro lugar, que nós precisamos que o Senhor nos perdoe, que Deus nos perdoe. Porque hoje muitas pessoas não têm o conceito de pecado, ou não se sentem pecadores, talvez porque não se sentem tão pecadores como um ladrão, como alguém que mente deliberadamente, como um adúltero, e fazem uma rápida avaliação e acreditam que estão em perfeitas condições. Mas nós vimos no domingo, e se você quer se aprofundar um pouco mais, eu lhe convido para assistir a mensagem de domingo que está gravada, porque ali eu falo de 5 expressões que são usadas na Bíblia para falar de pecado. E quando nós começamos a ver o que é pecado, o que é errar o alvo, o que é atravessar a linha, nós começamos a pensar que em muitas áreas da vida da gente, a gente dá aquele arrependimento de saber que nós não fizemos uma coisa que nós poderíamos ter feito, que nós deixamos para trás uma coisa que tinha muito valor. Isso é errar o alvo. Quantas pessoas escorregam, quantas pessoas atravessam uma linha, a linha da verdade, ou você vai dizer, ou eu vou dizer que toda a nossa vida nós estivemos do lado de cá da linha e sempre estivemos além daquilo que nós poderíamos fazer como filhos, como maridos, como pais, como cidadãos. Todos nós estamos em pecado. E aqui tem um convite de Jesus para nós, que nós precisamos do perdão de Deus. Depois de suprir nossas necessidades básicas materiais, o Senhor nos convida a pedir perdão, porque a verdade é que o termo utilizado para essa dívida, para essa petição do Pai Nosso, é justamente pecado em forma de dívida.
E nós temos uma dívida para com Deus, e essa dívida só pode ser paga pelo sangue e pelo nome de Jesus. E nós pedimos, Senhor, nos perdoa de tantos pecados que nós temos. Assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido ou a quem peca contra nós. E aqui a expressão fica um pouco mais difícil, porque a Bíblia nos ensina que nós devemos perdoar. A Bíblia nos ensina que se nós não perdoarmos, Deus não vai nos perdoar. Por quê? Porque Ele nos perdoou primeiro de dívidas muito maiores, nossas em relação a Deus. Deveríamos também nós perdoar. E há um entendimento claro que ninguém está em condições de repetir o Pai Nosso quando não se sente disposto a perdoar. Se você não tiver uma boa relação com o próximo, você não pode viver em boa relação com Deus. Então, se você não está disposto a perdoar, a sua oração deveria ser: Pai, não me perdoa, assim como eu não estou disposto a perdoar. Grande desafio para mim e para você nessa petição: pedir o perdão de Deus para que Ele nos perdoe da forma como nós perdoamos. E o convite é totalmente diferente: que o Senhor de fato nos perdoe e que você tenha a condição de perdoar, de esquecer, de amar, de se colocar no lugar do outro e ser mais pronto a perdoar. E por fim, o Senhor nos convida a clamar para que sejamos livres da tentação, ou livres mais propriamente daquela tentação extra, ou que nós não temos força para suportar, aquela tentação que seria demasiada para nós. Essa tentação que o Senhor está disposto a nos suportar, a nos colocar do nosso lado e nos livrar também do mal. Que Deus te abençoe e que essas 6 petições não sejam somente vãs repetições, mas que nós venhamos aprender pela palavra como nós devemos, através dessa oração modelo, chegar diante de Deus, pedindo que o nome do Senhor seja santificado, que venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nos dá o pão nosso de cada dia, força para trabalhar as necessidades supridas. Perdoa os nossos pecados, quantos pecados nós temos. Assim como nós perdoamos a quem tem pecado contra nós, aos nossos devedores, Senhor, nos dá graça também para perdoar. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.